O tema da mensagem de hoje é posicionados para vencer. Posicionados para vencer. E aí, qual é a sua posição hoje? Qual tem sido a sua posição diante dos problemas que você tem enfrentado? Qual é a sua posição diante das lutas? Qual é a sua posição diante dos problemas que você tem lutado? Posicionados para vencer. Gostaria de ler o livro de 1 Coríntios. Você pode abrir a Bíblia aí na sua casa, se você preferir. O livro de 1 Coríntios, capítulo 9, os versículos 24 ao 26. 1 Coríntios 9, versículo 24 ao 26. Diz assim a palavra de Deus: Vocês não sabem o que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Amém? Hoje nós vamos falar então sobre posicionamento para vencer. Aqui o apóstolo Paulo ele estava no ambiente esportivo ali em Corinto. Aqui onde nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo ele estava no ambiente ali, por exemplo, olímpico, no ambiente, podemos dizer, de Copa do Mundo, onde pessoas praticavam os seus esportes, praticavam as suas coisas. E naquele ambiente havia um grande estádio e ali se disputavam torneios de diversas modalidades esportivas. Por isso Paulo falou como o povo certamente entenderia. Ali Paulo usou, nesse texto de 1 Coríntios 9, 24 e 26, Paulo ele usou esse exemplo para que as pessoas pudessem entender, comparando-a à vida de um cristão, à vida de um atleta. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Aqui ele fala então, como vocês podem ver, eu imagino ali a situação, Paulo com um grupo de pessoas, como vocês podem ver aqui, fulano de tal, ele venceu hoje o prêmio, ele correu, ele se esforçou. Corram de tal modo que vocês também alcancem o prêmio celestial. E você entende que para você entrar em um jogo, para você praticar algum tipo de esporte, você precisa conhecer aquele esporte. Você precisa entender pelo menos as suas regras básicas. Entrar num jogo sem conhecer as suas regras é derrota certa. Por exemplo, você quer jogar futebol, você tem que ter um mínimo de noção ali de impedimento, você tem que ter um mínimo de noção ali das regras básicas do futebol. Para você ser um corredor, você tem que saber ali as regras básicas para você ser um corredor. Para você jogar basquete, você precisa conhecer as regras básicas para você jogar basquete. Porque senão, o que acontece? Você faz tudo errado, você vai querer fazer do seu jeito, que provavelmente não vai ser o jeito certo, e você vai ser derrotado. Por isso, muitas pessoas elas também fracassam espiritualmente, porque elas ignoram as disciplinas espirituais. Ela acha
que ser um cristão é simplesmente: hoje eu sou cristão. Hoje eu nasci meio cristão. Hoje eu nasci meio crente. E a gente vai ver hoje que não é bem assim. Nós precisamos entender, nós precisamos conhecer, nós precisamos, para praticar algo, para fazer algo, nós precisamos pelo menos conhecer o básico, o mínimo. Qual é a sua posição no time de Cristo? Qual tem sido a sua posição no time de Cristo? E eu gostaria de comparar aqui hoje algumas características que um bom atleta ele deve ter com o dever de um bom cristão. A primeira coisa que um bom atleta precisa ter na sua disciplina é esforço. O verso 24 que nós lemos diz: corram de tal modo que alcancem o prêmio. Então eu e você sabemos que todo atleta ele tem que se esforçar. Todo atleta ele tem que treinar e conseguir o máximo de sua capacidade. Não pode ter preguiça. Tem que estar em forma para vencer. Ele precisa todo dia estar focado. Se ele fez um pouco errado ali, ele tem que se esforçar um pouco ali para perder algum quilo que ele ganhou. Ele tem que se esforçar para acordar cedo, ele tem que se esforçar para treinar, ele tem que se esforçar para estar lá nos treinos. Ele precisa ter vontade. Ele precisa se esforçar ao máximo para que quando chegar a hora de competir, ele esteja preparado. Esse esforço ele pode ser cansativo demais. Mas com certeza, se você falar com qualquer atleta, se você falar com qualquer pessoa que segue ali à risca uma disciplina de treinamento, uma disciplina de regras, você vai ver que aquela pessoa que por mais esforço que ela faça, ela tem um prazer imensurável naquilo. Por mais difícil que seja, por mais dolorido que seja, aquele esforço, ele é recompensado. Tem coisa melhor do que você se esforçar e ao final ganhar a medalha de ouro. Tem recompensa melhor do que você se esforçar e você receber o prêmio daquilo que para você doeu muito, mas que você consegue ver o resultado. Se você conversar com qualquer, por exemplo, nadador, você vê que aqueles nadadores, 4:30 da manhã eles já estão de pé. 5 horas da manhã eles já estão na piscina nadando. E eles nadam. Eles ficam na água, nadando, se preparando para talvez alguns minutos que dura ali uma prova. Por exemplo, a prova às vezes não tem nem 1 minuto de duração. E aquela pessoa tem que se preparar durante o ano para aquele 1 minuto que ela vai viver. Aquela prova que dura menos de 1 minuto. Mas ela precisa dar seu esforço máximo. E imagina a recompensa. Aqueles meses treinando e aquela vitória ao final de tanto esforço. E nós, também como cristãos, precisamos nos esforçar pelo reino de Deus, fazer o melhor para Deus, dedicar a nossa vida totalmente a Ele e com prazer. Se amamos a Deus, não podemos achar difícil servir a Ele. E eu faço uma pergunta para você: você tem se esforçado para servir ao Senhor melhor? Ou você está acomodado do jeito que está? Ou você está tranquilo da forma que está? Pense hoje, se um nadador, se um esportista estivesse tendo a mesma conduta que você está tendo como a de um cristão, ele sairia vencedor ao final de alguma prova? Reflita nessa pergunta. E eu digo para você,
se esforce um pouco mais, faça o seu melhor para Deus. A gente pode entender, a gente pode ver também que um atleta, ele é disciplinado. Então, além de esforço, nós devemos ter disciplina. O verso 25, na sua parte A, ele diz: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E para você estar num treinamento rigoroso, você deve ter disciplina. Você deve buscar uma constância. Você deve ter aquilo como regra na sua vida. Você deve ter aquilo como: não, eu tenho um compromisso, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer e eu vou fazer direito. Eu não vou fazer de qualquer jeito. Conhece aquelas pessoas: eu tenho isso para fazer, mas faz de qualquer jeito? Não. Nós devemos ter disciplina, fazer da melhor maneira possível a cada dia, nos esforçando para que a gente alcance a meta que a gente tem. Então, para você estar preparado, por exemplo, um jogador está preparado, ele precisa se dominar, ele precisa conhecer a sua capacidade, ele precisa conhecer os seus limites. Você não pode chegar hoje: Lucas, vou sair daqui, essa palavra me animou, eu vou ser um nadador. E você vai treinar, depois de ouvir o programa Panorama Bíblico, você vai treinar 6 horas na piscina. E ao final do dia você vai falar: Lucas, eu estou muito bem, eu estou muito bom. Amanhã, 1º de fevereiro, eu vou na maratona que vai ter aqui na Praia de Santos e eu vou nadar 50 quilômetros. Com certeza as pessoas acharem um absurdo isso. Então você precisa conhecer essa capacidade, você precisa entender, você precisa ter domínio sobre você. Um atleta, para se preparar, por exemplo, como eu disse aqui, uma prova de 50 quilômetros no mar, ele precisa se conhecer, ele precisa se dominar, ele precisa de anos de treinamento para saber exatamente como fazer aquilo. Disciplina. Disciplina. Através da disciplina, a gente consegue aumentar os nossos limites. Como eu disse, através da disciplina da oração, através da disciplina da leitura bíblica, através da disciplina do estudo da palavra de Deus, a gente aumenta a nossa capacidade como cristão, a gente aumenta nossos limites como cristãos. A gente vai sabendo um pouco mais, a gente vai aprendendo um pouco mais, a gente vai tendo mais intimidade, a gente vai conhecendo mais. E essa disciplina é o que proporciona o desenvolvimento. Na hora da partida, é essa disciplina que proporciona os momentos bons. Porque quando alguém vier falar com você, você vai saber exatamente o que responder, porque você tem disciplina de oração, você tem disciplina de leitura bíblica, você tem conteúdo para falar. Se o atleta ele não tiver uma rotina de treino, ele não consegue vencer. É isso que eu estou dizendo para você. Não adianta você querer começar a treinar hoje e amanhã você achar que está preparado para tudo. Você precisa ter uma disciplina, você precisa conhecer os seus limites, você precisa conhecer o seu corpo, você precisa conhecer a sua mente, você precisa conhecer as suas fraquezas, você precisa conhecer os seus pontos fracos, você precisa conhecer, e para isso você tem que ter uma disciplina, você tem que ter uma disciplina de oração, uma disciplina de leitura bíblica. Isso é em tudo na nossa vida. Você está atrás de um emprego, você tem que ter uma disciplina. Não, eu vou acordar todos os dias nesse horário, vou procurar um emprego, porque senão eu vou ficar na mesma, porque senão não vai cair do céu. E as coisas não caem do céu, não é assim. Sorte, não. Você precisa ter disciplina. Então, assim como um jogador, assim como um atleta, ele precisa ter disciplina. Eu e você também precisamos aprender a treinar sempre com disciplina.
Eu e você precisamos treinar com disciplina para nos dominar, nos aperfeiçoar a cada dia, saber o nosso ponto fraco. Se você tem problema em algo, você tem algum pecado, por exemplo, de estimação, você tem alguma dificuldade como cristão, leia sobre isso. Lute contra isso. Tenha disciplina, se domine, para que você não caia, para que você não seja sugado por isso. Se você é um crente que ora somente quando você está precisando de alguma coisa, você é um crente fraco. Se você ora somente quando você está precisando de socorro, você é um crente fraco. Você é um crente que vai perder. Se formos orar somente quando a gente precisa de socorro, na hora do aperto, a gente não vai saber como fazer. A gente não vai ter noção. Quantas vezes você já viu um atleta que a gente fala, caramba, como ele conseguiu fazer isso? Como ele conseguiu superar os seus limites? Porque ele tem disciplina, ele está preparado para as coisas boas, ele está preparado para as adversidades também, ele está preparado para, se acontecer alguma coisa, ele saber como resolver ali. Você no teu trabalho, por exemplo, você tem alguma coisa que só você sabe fazer. Aí na hora H dá um BO ali. Você tem que também manter a calma para saber como resolver aquilo. Isso vem através do esforço, isso vem através da disciplina, porque você conhece aquilo. E eu e você como cristãos, nós precisamos ter disciplina, nós precisamos nos esforçar também com a palavra de Deus. As disciplinas espirituais de um cristão são oração, leitura da Bíblia, culto e por aí vai. Por isso é preciso treinar espiritualmente nas horas de luta. Você tem treinado a sua vida espiritual ou você está um pouco indisciplinado? Você está, como a música diz, deixa a vida me levar, a vida vai levando. Exerça disciplina espiritual e você estará preparado para vencer. Última coisa que eu gostaria de compartilhar com você aqui, que todo atleta ele tem é meta. Todo atleta ele tem uma meta. A gente vê na continuidade do capítulo 9, que nós estávamos lendo aqui de 1 Coríntios, especificamente no seu verso 26, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, sem meta, e não luto como quem esmurra o ar. Além de esforço, além de disciplina, todo atleta ele tem meta. A motivação do atleta é vencer. Se ele começar o jogo e ele tá com a cabeça, hoje eu vou perder. Hoje eu tô mal. Hoje eu sei que eu vou perder. O que vai acontecer? Aquele homem ele vai perder. Por isso a única coisa que passa na cabeça de um jogador, na cabeça de um atleta, momentos antes de fazer o seu esporte, com certeza a gente vai vencer, a gente vai ganhar, a gente vai conseguir esses pontos. Eu gosto de acompanhar às vezes o futebol e o time que eu torço, ele coloca no YouTube os bastidores diante dos jogos. E você vê o treinador ali, você vê as pessoas que estão no vestiário, eles falam para os jogadores, nós precisamos vencer. Você tem que entrar lá dentro, você tem que subir lá no campo e dar o seu melhor.
Você tem que subir no campo, olhar para quem está do seu lado, saber que aquela pessoa também quer vencer e lutar junto com ela. Então, o que eu quero dizer com isso? Aqueles jogadores, eles têm uma meta. A meta deles é vencer. A meta deles é colocar o esforço, a disciplina em prática na hora do jogo. A meta é vencer. A gente tem aqui as Olimpíadas, os Jogos Pan-Americanos. E as pessoas às vezes ficam 4, 8 anos só se preparando para aquele momento. Nas últimas Olimpíadas, teve um brasileiro que ele ganhou a medalha de ouro no salto com vara. E antes de... Sendo bem sincero aqui, antes daquele rapaz ele vencer aquela prova, tenho certeza que poucas pessoas conheciam aquele rapaz, poucas pessoas conheciam aquele nome. Se eu não me engano era Thiago alguma coisa. O que eu quero dizer com isso? Você acha que aquele rapaz ele se preparou quanto tempo? 2 meses antes? 3 meses antes? Enquanto ninguém sabia quem ele era, enquanto ele era um desconhecido, enquanto ele estava no anônimo, ele estava com uma meta, ele estava se esforçando, ele tinha disciplina. E ele consegue vencer ali do melhor saltador de varas do mundo, aquele que era o favorito colocado pelas pessoas, e vence a sua medalha de ouro. Eu fico lembrando disso e eu fico imaginando, cara, como esse rapaz ele deve ter sofrido, quantas noites mal dormidas, quantos choros, quanta coisa ele deve ter passado, para que naquele momento, naquele salto que ele fala, eu consegui, ele lembrar de tudo e falar, cara, como valeu a pena cada esforço, como valeu a pena cada luta, como valeu a pena cada dificuldade que eu passei para estar hoje aqui comemorando essa vitória. Se esse rapaz fica tão feliz, se o Brasil inteiro ficou tão feliz com a medalha de ouro desse rapaz, imagina a felicidade de todo o seu esforço, de toda a sua disciplina, quando você chegar na sua meta, que é morar, estar com o seu Pai nas mansões celestiais. Isso me anima muito, isso me deixa muito feliz. E se isso não te deixa feliz, se isso não te anima para você ter uma disciplina, para você se esforçar, para você cada dia mais estar apaixonado por esse Deus, cada dia mais mergulhar na palavra de Deus, saber o que a palavra de Deus nos diz, eu não sei o que vai fazer. Eu não sei o que pode te motivar mais do que isso. Aqui na palavra de Deus diz que lutar sem meta é como se estivesse desferindo golpes no ar. Por que você é um cristão? Eu e você precisamos ter uma meta também. Jesus ele nos disse em Mateus 24:13, aquele porém que perseverar até o fim, este será salvo. A nossa meta, ela deve ser a salvação. Deus ele quer nos dar uma vida vitoriosa. Deus ele quer nos dar uma vida de vitória em vitória. Deixe hoje todo pensamento de derrota para trás. Deixe hoje todo pensamento de derrota para então você ser mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Qual é a sua meta espiritual? Você está buscando a sua salvação? Você está lutando pelo time de Cristo? Tenha como objetivo a sua vitória maior, que é a vida eterna. Tenha como meta a sua vida eterna. Hoje, eu gostaria que você se posicionasse para vencer, tendo esforço, disciplina e uma meta para vencer. Para concluir, eu gostaria de comparar Jesus e seus discípulos como um time, por exemplo.
Jesus, ele chamou 12 homens, inicialmente. Jesus, ele escalou um time de 12 apóstolos. E nós podemos dizer que nesse time, Jesus, ele era o técnico, Jesus, ele era o capitão e Jesus, ele era o goleiro. Ele treinava, coordenava e defendia. Nós podemos dizer, por exemplo, que Tiago e João, eles eram os laterais. Eles queriam ganhar destaque de seus amigos. Eles não passavam a bola, eles caminhavam pela lateral. Tomé era o meio-campo. Era descrente e não acreditava que ia vencer fazendo o jogo ficar lento. Pedro, ele era zagueiro. Ele cometeu falta, negou e foi expulso. Judas, podemos dizer que ele era o atacante. Ele traiu o time e fez gol contra. Por fim, Jesus, ele teve que sair do gol, buscar a bola no meio do campo, defender o time sozinho e fazer o gol da vitória. Jesus hoje está nos chamando para fazer parte do time dele também. Jesus hoje está te chamando para fazer parte do time de Jesus. As regras do jogo de Jesus, do time de Jesus, são amar e perdoar. Ele quer escalar você para o time dele. Você pode ser, por exemplo, um zagueiro. Para você ser zagueiro, você precisa estar atento aos ataques do inimigo. Ou você pode ser o atacante. O atacante, ele deve estar preparado para entrar num território diferente, levando a mensagem de Deus. O lateral é aquele que fica ao lado, porque ninguém pode ir sozinho. Vai atrás da bola, coloca no meio de campo. Ele sabe a hora de pegar a bola e dar para o time fazer o gol. Você pode ser do meio de campo. Ajuda, passa a bola para que outros peguem e façam um gol. No meio de campo da nossa vida, Deus nos dá pessoas que nos ajudam para que nós possamos fazer o gol. Ou você pode ser o goleiro. Segura a bola, defende, trabalha para que o time contrário não faça gol. Por isso somos chamados a defender a nossa fé. Somos chamados a defender quando vem um pecado. Qual vai ser a sua posição para vencer no time de Cristo? Deus, ele quer te abençoar. Deus, ele quer que você seja um vitorioso. Deus, ele quer que você tenha vitória. E assim como um bom atleta, ele se esforça, ele tem disciplina, ele tem uma meta. Jesus, ele te chama hoje também para se esforçar, ter disciplina e ter a meta de estar com ele para sempre. Que você possa se esforçar, ter disciplina e uma meta para vencer. Posicione para vencer. Esteja posicionado da maneira correta no time de Cristo. Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus.